A leitura de hoje é do Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Marcos tem 18 milagres. Só no Evangelho tem 18 milagres. E São Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho. Então ele está muito próximo dos fatos que Jesus realizou. Ele já começa o Evangelho dele com milagres. São 18, é o Evangelho que mais tem milagres, são 18. E aqui, numa única leitura do capítulo 5, tem 2 milagres de Jesus que se misturam um com o outro. E é muito interessante, porque eu quero fixar em 2 coisas. Primeiro, Deus muitas vezes atende imediatamente. Mas em outros tempos, a gente pede, e Deus tem um processo na nossa vida para que Ele possa realizar a graça. E nesse processo em que Ele vai realizando a graça, nesse processo de espera, enquanto Ele não realiza a graça, Ele vai transformando a nossa vida, Ele vai transformando-nos. E quando a graça chega, quando o milagre chega, você já não é mais a mesma pessoa. Você está preparado para aquilo que um dia Ele te prometeu. É como aquele menino que tinha um pai milionário. Um dia, esse menino começou a insistir para esse pai que ele queria um carro. Pai, é um carro simples, eu quero um carro, pai. O pai era milionário, o pai podia dar para o menino o carro que ele quisesse. O pai poderia dar, mas tinha um detalhe: o menino tinha 12 anos. O que o pai falou? Filho, vai chegar a tua hora. Ainda eu não posso te dar. Mas pai, você tem dinheiro. Eu tenho, mas quem não pode é você. Você entendeu? Você entendeu essa história? O que é que eu desenho? Você entendeu? Você aplaude, vai. Pelo amor de Deus. Fala, eu entendi. Reaja. Entende, gente? É nós que não estamos preparados para aquilo que Deus vai nos dar. Então, são 2 milagres no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, na página 1327. Marcos capítulo 5. Vamos começar no versículo 21. Mesmo que ali esteja no 22, só para que a gente possa entender esses 2 milagres. E você vai se encaixar em uma dessas 2 situações. Jesus vai dizendo, São Marcos vai dizendo assim: tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, aqui começa o primeiro pedido de milagre. Quando um dos chefes da sinagoga se apresentou à vista e lançou-se aos pés de Jesus, pedindo insistentemente: minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi e com ele grande multidão seguia-o, comprimindo Jesus. Gente, olha o pedido de um pai desesperado: a minha filhinha está nas últimas. Jesus deixou tudo e foi dirigido por esse homem. Aquele homem que estava acostumado a dirigir, ele era chefe da sinagoga, ele tinha um alto cargo entre os judeus. Esse homem foi desesperadamente: Jesus, eu sei que você tudo podes, a minha filha está na última. Eu não sei se hoje a tua situação é essa, de um homem desesperado, de uma mãe desesperada, de um pai desesperado. Não existe maior desespero, gente. Só quem é pai e mãe sabe. Não existe necessidade maior do que quando tem uma doença ou algo, um filho, uma filha nas últimas. Imagine isso. Olha, a necessidade desse homem era urgente. Mas enquanto ele pedia, olha o que aconteceu. Enquanto ele pedia para Jesus, Jesus caminhava com ele,
para a casa dele, para impor as mãos na filha, para orar por essa filha. Versículo 25. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar alívio. Pelo contrário, cada vez mais piorava. Duas necessidades. Essa mulher procurou Jesus, tocou no manto de Jesus. Enquanto Jesus ia, aquela multidão comprimindo Jesus, essa mulher tocou no manto de Jesus. Presta atenção nisso que eu vou falar. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, uma menstruação constante, há 12 anos. E uma mulher com essa doença na época, uma mulher no período menstrual, ela era tida como impura. Agora você imagina essa mulher impura durante 12 anos. O que era uma mulher impura? Uma mulher impura na época, ela não podia ter contato com ninguém, ela não podia cozinhar, ela vivia isolada, como uma leprosa no período menstrual. Essa mulher fazia 12 anos. Aqui são duas situações, de um homem desesperado, que precisava de um milagre imediato, e uma mulher que precisava há 12 anos, ela esperava uma graça, esperava, e aqui foi a oportunidade dela, ocasião. Eu não sei onde você se encaixa, eu não sei onde você se encaixa, se você tem esperado uma graça, um milagre há muitos anos, ou se você, Senhor, o meu é imediato. Essa mulher recebeu a cura ali, gente. Jesus parou tudo, uma mulher tocou nele, ele perguntou: alguém me tocou? Os discípulos não sabiam. Alguém me tocou e foi curado. Alguém me tocou e foi curado. Eu senti sair força de mim. Todas as vezes que você se coloca em oração, você toca em Jesus. E a maneira mais poderosa de nós tocarmos, experimentarmos o corpo, o sangue, a alma de Jesus na Eucaristia. Não podemos ficar longe, gente, da Eucaristia. É o momento de maior cura para a nossa Igreja Católica. Não existe oração mais poderosa do que a Santa Missa. Nós precisamos começar a tomar posse das coisas que Deus tem para nós. Por quê? Deus não dá na medida em que nós pedimos. Ele dá na medida que nós cremos. Deus não dá na medida em que você pede. Deus dá na medida em que você crê. E se nós não cremos, não adianta pedir. Essas duas situações, esses dois personagens, um é o Jairo, pedindo imediatamente pelo filho, pela filha. E o outro é essa mulher, esperando 12 anos, uma cura. Jesus curou essa mulher. Jesus curou essa mulher. E no final, Jesus disse para ela assim: filha, vai, a tua fé te salvou. Repita comigo: a tua fé te salvou, vai. A tua fé. Jesus nunca curou e disse assim: a tua fé te curou. Porque a cura não é simplesmente para curar doenças físicas. Quando Jesus cura, Ele gera em nós salvação. A cura gera em nós salvação. Todos os milagres, gente, tem que gerar em nós salvação. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus faz aquela pesca milagrosa na vida de um homem chamado Pedro, sabe o que ele faz no final? Ele enche todas as barcas que estavam em volta dele e seguiu Jesus. O produto do milagre foi a pesca, mas foi um produto, ele deixou para trás. Ele não ficou apegado ao milagre, ele ficou apegado ao Senhor dos milagres. Nós não podemos ficar apegados ao milagre. O milagre é um processo de transformação e de busca de Deus. Eu não sei qual é o milagre que você está sentindo, pedindo agora. Eu não sei qual a tua necessidade,
São duas situações. Vai, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Olha para mim. Olha para mim. Jesus está dizendo aqui para mim e para você. Vai em paz hoje. Vai em paz. Você está curada do teu mal. Você está curado do teu mal. Só depende de uma coisa. De você. Lembra o que eu falei no início do grupo? São duas coisas que Satanás rouba de nós. Primeiro, a esperança. Nós deixamos de esperar em Deus. E o segundo é a fé. Nós deixamos de acreditar em Deus e nos milagres. E aqui, nós vamos para o final. Enquanto ainda ele falava com a mulher, no versículo 35, alguém da casa desse homem da sinagoga, desse chefe da sinagoga chamado Jairo, alguém chegou nele e disse assim: a tua filha morreu, para de incomodar o mestre. A tua filha morreu. Olha que notícia, gente. A tua filha morreu, para de incomodar o mestre. Alguém já falou para você de que tem adiantado você rezar tanto? Para de seguir Jesus, para de ir na igreja, deixa de ir no grupo de oração. E vem com aquela frase: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Será que tem gente falando isso para você? Será que você tem dado ouvido a esse tipo de pessoas que não é de Deus? Esse tipo de pessoa não é de Deus. Aliás, tem tipo de gente que não está aqui hoje, né? Está longe. Tem tipo de pessoas que nós não podemos dar ouvido. Mas não tem gente que você precisa conviver? Tem gente que você precisa conviver. Se você pudesse falar assim: meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer esse encosto? Que tem gente que é encosto, gente. Quando nós nascemos, Deus nos deu 2 sacolas. Presta atenção nessa história. Quando nós nascemos, Deus nos dá 2 sacolas. Uma no braço esquerdo e uma no braço direito. Olha para mim, mesmo você que tem TDAH, olha para mim. Que eu sei que eles estão mexendo aqui. Quando nós nascemos, Deus nos dá 2 sacolas. Uma no braço esquerdo e uma no braço direito. A do braço esquerdo, ela tem um fundo muito forte, perfeito. A do braço direito, o fundo é falso. Convive com certas pessoas e tenha sabedoria para colocá-la no lugar certo. Tem gente que chega em mim, eu já sei, esse vai para o lado esquerdo, merece ficar na minha vida, merece entrar aqui e aqui. Outras, eu falo, não é possível, que esse encosto chegou de novo. Eu ponho no braço direito, até sou educado. A hora que eu saio, ele ficou. A hora que eu saio, ele ficou. Não me pega e não pode te pegar. Isso é sabedoria. Alguém da casa dele chegou e falou para ele: para de incomodar o mestre, que não tem mais jeito a sua situação, não tem mais jeito a tua empresa, não tem mais jeito o teu casamento, não tem mais jeito esse diagnóstico, não tem mais jeito a tua história, é mentira. Olha para mim, Jesus vai dar um jeito. Jesus é que vai dar um jeito. Para Jesus tudo é possível. Eu creio no Deus do impossível. Diga isso, vai. Eu creio no Deus do impossível. E agora, o meu Deus é o Deus do impossível. Vai. O meu Deus. Aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. Aplauda o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, gente. Esse é o Deus que nós anunciamos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós viemos buscar nessa noite. E sem a resposta, nós não sairemos daqui. Esse é o nosso Deus.
ouvindo Jesus essa notícia, Jesus estava conversando com a mulher, a pessoa chegou, deu a notícia para Jairo, Jesus olhou aqui e já deu a resposta ali. Jesus falou assim: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas, creia somente. Eu não sei qual é a situação. Não temas, creia somente. Nós oramos por 3 motivos: pelos nossos sonhos, pelas nossas dores, e pelos nossos impossíveis. Nós oramos por 3 motivos: pelos nossos sonhos, pelas nossas dores e pelos nossos impossíveis. Eu não sei qual é o sonho, eu não sei qual é a tua dor, eu também não sei qual é o teu impossível, mas a palavra está dando a resposta hoje. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Você já sabe o final da história? Ele curou a mulher. Vou dar só um spoiler. Ele curou a mulher e ressuscitou a filha de Jairo. Sabe, turma? Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. Não importa qual dos 2 grupos você está. O grupo que espera 12 anos ou o grupo do imediato. Ele encerra assim, ó. Ele foi para a casa de Jairo. Chegou alguém e falou: Jairo, tua filha já morreu, não tem mais jeito. Jesus falou: não temas, creia somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. E entrou no quarto, onde estava todo mundo chorando. Entrou naquele lugar onde está todo mundo em desespero. E quando ela entrou na casa, que viu todo aquele choro, Jesus falou assim: a menina não morreu, ela está dormindo. E a Bíblia diz assim, que começaram a rir de Jesus. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os levava consigo. Entrou onde a menina estava deitada, segurou na menina e disse: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. Jesus está falando para nós hoje: Talita cumi, levanta-te. Jesus está falando isso para nós. Levanta-te desse desânimo, levanta essa falta de esperança, levanta, Talita cumi. Jesus pegou na mão da menina e ela se levantou e ela ressuscitou. É isso que Jesus vai dar para nós nessa noite. É isso que Jesus está dando para você nessa noite. Ressurreição daquilo que você tem pedido e não tem alcançado. Ressurreição da tua fé. Ressurreição da tua esperança. Ressurreição do teu casamento. Ressurreição da tua saúde. Ressurreição do teu matrimônio. Ressurreição para a tua vida. Ressurreição dessa doença. Talita cumi, menina, levanta-te. No mesmo instante, ela se levantou, começou a caminhar. E Jesus falou para ela, falou para os pais: dá alimento para essa menina. Fique de pé. Eu ia falar: levanta-te. Levanta-te. Fique de pé. Ele falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que Ele falou com você nessa noite. Só 2 frases que eu quero que você guarde. A primeira: não temas, creia somente. A segunda é essa do final. Jesus falou: dá alimento para ela. Dá alimento para ela. E agora eu faço uma terceira pergunta, mas é minha. Do que você tem alimentado a tua fé? Com que você tem alimentado
a tua fé? Na rede social? Com pessoas fúteis? Com que você tem gasto o seu tempo? Em oração? Qual o seu tempo de oração? Qual a sua hora de oração diária? Quantas vezes você tem buscado esse alimento espiritual? A palavra de Deus. Jesus fez na vida daquele homem chamado Jairo. Jesus ressuscitou a filha dele. Mas no final de tudo ele falou: dá alimento para essa menina. Eu encerro dizendo para os pais: que tipo de alimento você está dando para o teu filho? Está nutrindo a tua família com o quê? Os casais, que tipo de alimento tem nutrido o teu casamento? Pensa nisso. Mais a grande graça. Ele curou a mulher com fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. Aplauda ao Senhor. Aplauda esse Deus. Ele faz. Ele faz. Vamos adorar Jesus essa noite. Vamos adorar Jesus essa noite. Vamos colocar no coração de Jesus todas as nossas necessidades. Eu quero convidar os ministérios de oração, cura e libertação a vir, enquanto nós vamos cantando. Fecha seus